Saudações, estimados espectadores. O motociclismo, e em particular o MotoGP mundial, é o centro das mais altas tecnologias, tanto na construção de motores quanto no design de chassi e aerodinâmica. Existe um motor extremamente interessante, o V5. Esse arranjo é muito raro, até mais raro do que motores de 5 cilindros em linha. Pela primeira vez, esse tipo de motor em série foi fabricado pelo grupo Volkswagen em 1997. Esse foi o lendário, em certos círculos, motor VR5 produzido até 2006. Porém, não era um motor em V clássico, mas sim com configuração VR, devido ao pequeno ângulo dos cilindros e ao cabeçote único. A verdadeira V5 foi criada pela Honda e usada no modelo de motocicleta de corrida RC211V. Esse motor foi o responsável por tornar a equipe de corrida da Honda famosa entre 2002 e 2006. Neste episódio, você vai descobrir por que a empresa japonesa preferiu essa arquitetura rara de motor e quais vantagens ela oferecia. Quais conquistas a motocicleta RC211V alcançou e por que, a partir de 2007, a Honda passou a preferir os motores V4. Você está no canal Crasmoto, aproveite o vídeo. O fundador da empresa Honda, Soichiro Honda, sempre gostou de motores 4 tempos. Ele não suportava motores 2 tempos e só os produziu nos primórdios da empresa por motivos puramente pragmáticos. Nos anos 60, a Honda ingressou no motociclismo mundial com motores 4 tempos. Para enfrentar rivais de 2 tempos, a Honda desenvolvia motores complexos e multicilíndricos. Um motor de 5 cilindros em linha com 125 cilindradas nos modelos RC 148 e 149. 6 cilindros em linha nas RC 165 e 166 de 250 cilindradas. No entanto, seguiram-se restrições no regulamento técnico. Apenas motos com no máximo 4 cilindros passaram a ser permitidas nas corridas. A Honda saiu das grandes competições por mais de uma década. Em 77, a empresa decidiu voltar. Soichiro continuava sendo um defensor dos 4 tempos. Ele e seus engenheiros driblaram o regulamento e superaram os concorrentes 2 tempos com o modelo NR500 de 4 tempos. Aquela mesma, com motor V4, pistões ovais e 8 válvulas por cilindro. Tecnologias incríveis, mas o milagre não veio. A moto tinha vários problemas e os pilotos não obtiveram bons resultados. No final das contas, a Honda acabou seguindo a tendência e para a temporada de 82 lançou o modelo de corrida 2 tempos NS500 com motor em configuração V3. A NS500 contrariava a filosofia de Soichiro, mas acabou sendo uma máquina de corrida muito eficiente e venceu o Campeonato Mundial de 1983 na categoria 500 cilindradas com Fred Spencer pilotando. Já em 84 participou das corridas o modelo NSR 500 com motor 2 tempos, V4. Daquele momento até o fim do século XX, a motovelocidade de grande prêmio mudou pouco. A principal categoria era 500 cilindradas e as corridas eram dominadas por motos 2 tempos. Honda, nesse período, conquistou 10 títulos entre os pilotos e 9 entre os construtores. Foi um sucesso. A construção do modelo RC211V, com motor V de 5 cilindros, foi precedida por um evento que determinou a aparência das motos de corrida para o MotoGP no início dos anos 2000. E isso foi uma mudança séria no regulamento. A longa era dos motores 2 tempos de 500 cilindradas estava chegando ao fim. Apesar das vantagens, os motores 2 tempos não acompanhavam o endurecimento das normas de emissões. A primeira versão do novo regulamento técnico foi apresentada aos participantes em meados do ano 2000, dando a eles tempo para projetar e preparar protótipos de 4 tempos. O regulamento final foi anunciado em novembro de 2001. Foi preparado o terreno para uma nova categoria, com máquinas com motores de 4 tempos e até 990 centímetros cúbicos. A primeira temporada da MotoGP começou em 7 de abril de 2002 com o Grande Prêmio do Japão no circuito de Suzuka. Naquele momento, apenas 4 equipes de fábrica estavam equipadas com motores de 4 tempos. Eram elas: Honda, Yamaha,
Suzuki e Aprilia. Equipes privadas e satélites de projetos de fábrica usavam modelos de 2 tempos aprimorados. Poucos acreditavam que motores de 4 tempos venceriam corridas de imediato. Porém, logo ficou evidente que eram mais potentes, rápidos e previsíveis na pilotagem. O torque mais alto deles também ajudava. Os motores de 4 tempos nunca alcançaram a potência dos 2 tempos com cilindrada comparável. É por isso que escolheram para eles a cilindrada de 990 centímetros cúbicos, quase o dobro. Porque não exatamente 1 litro. As motos deveriam ser verdadeiros protótipos de corrida, de forma alguma derivadas de modelos de produção em série. Para enfatizar isso e separar a MotoGP do World Superbike, foi estabelecida uma cilindrada máxima de 990 centímetros cúbicos em vez de 1000. Engenheiros experientes da Honda em motores realizaram uma sessão de brainstorming. Houve ideias sobre um motor de 2 cilindros em linha, V4 e até mesmo V6, mas no final eles optaram pela configuração V5. Essa foi uma decisão muito incomum, mas no final levaria a Honda a inúmeras vitórias e a fama. Porque então o V5 afinal, intuitivamente, V4, V6 e outras configurações com número par de cilindros parecem mais equilibradas, simétricas e organizadas. Uma razão para essa escolha foi a excentricidade do motor. Ninguém havia feito uma moto com V5 antes, mas essa não é a principal razão. Era fundamental manter o peso seco da motocicleta em no mínimo 145 quilos. Havia uma regra separada que estipulava o peso mínimo do motor, e ao motor de 5 cilindros era permitido ter o mesmo peso mínimo que o de 4 cilindros. Como os pistões dos 5 cilindros eram menores e mais leves, isso permitia ao motor atingir rotações mais altas do virabrequim. Consequentemente, ele era capaz de desenvolver mais potência do que um V4 da mesma cilindrada. Isso seguia a filosofia de corrida da Honda, e logo o limite de rotações dos 5 cilindros chegou a 20.000. A dimensão inicial do conjunto cilindro-pistão em 2002 a 2003 era de 73 milímetros de diâmetro do cilindro e 47,3 milímetros de curso do pistão. Nos anos seguintes, 75 por 44,8. O motor teve curso mais curto, permitindo elevar ainda mais o limite de rotações. A configuração em V de 5 cilindros, com 3 à frente e 2 atrás, deixou a moto mais estreita na região entre os joelhos do piloto. Enquanto isso, a largura adicional do virabrequim em comparação com o motor de 4 cilindros era insignificante e não podia influenciar significativamente a largura da moto e seu desempenho aerodinâmico. Como fazer um motor V5 perfeitamente equilibrado? A solução é genial. Você precisa de um V4 desequilibrado, ou seja, sem o ângulo de 90 graus, pois esse ângulo permite ao 4 cilindros alcançar equilíbrio perfeito de primeira ordem. E nesse 4 cilindros desequilibrado, é adicionado um 5º pistão com pino e biela, que equilibra todo o sistema. Sim, é preciso ajustar o ângulo em V e a posição dos colos de manivela. Para 4 cilindros, há 2 colos de manivela localizados no mesmo eixo, ou seja, sem deslocamento como em um V4 de 90 graus. Já a biela do pistão central, que está no bloco dianteiro de 3 cilindros, é fixada a um 3º colo de manivela separado, que está defasado em 104,5 graus em relação aos colos principais. O ângulo entre os blocos de cilindros é de 75,5 graus. Por que exatamente 75,5? Por que não 80, 65 ou qualquer outro ângulo? Há uma resposta para essa pergunta. Vamos analisar um motor de um cilindro. O pistão alcança a aceleração máxima perto dos pontos mortos superior e inferior, mas no meio do curso já acelerou e é hora de começar a frear. Nesse momento, a aceleração é 0 e a velocidade máxima é atingida. Nesse mesmo instante, o pistão não exerce forças inerciais sobre o virabrequim. Afinal, pela física que aprendemos na escola, força é massa multiplicada pela aceleração, e nesse caso a aceleração é igual a 0. Se o ponto morto superior é 0 grau, a velocidade máxima ocorre perto dos 90 graus de rotação do virabrequim. Mas não é assim. A velocidade máxima é atingida antes,
quando o virabrequim gira 75 a 78 graus. O ângulo depende do comprimento da biela e do curso do pistão. A velocidade máxima é atingida aqui graças à cinemática da biela. Ela não faz apenas movimentos de vai e vem, mas também gira em torno do munhão do virabrequim. Quando o virabrequim atinge 90 graus, percebe-se que a distância entre o eixo do pino do pistão e o do virabrequim diminui devido à cinemática. E é por causa desse efeito que o pistão atinge a velocidade máxima um pouco antes. Essa foi uma explicação bastante grosseira, mas para nós ela é mais do que suficiente. Então, os engenheiros da Honda calculam o curso do pistão do novo motor, o comprimento da biela e obtêm o resultado de 75 graus e meio. Com esse ângulo, posicionam 2 blocos de cilindros. O que acontece em um motor V5, como o ângulo agora não é mais de 90 graus, não dá para contar com um balanceamento como em um V4. Quando o par de pistões dianteiros do trio está no ponto morto superior, suas massas seriam equilibradas se o ângulo fosse 90 graus, mas aqui é 75,5. Os 2 pistões traseiros, nesse mesmo momento, estão em velocidade máxima e não exercem forças inerciais sobre o virabrequim. Quais forças inerciais obtemos no final? A seta vermelha representa a força dos 2 pistões dianteiros, a seta azul representa a inércia do virabrequim. A seta verde indica a força do virabrequim sobre os pistões traseiros pelo ângulo de desbalanceamento. Vamos desenhar o vetor resultante do verde e do azul. Essa é a força resultante do par traseiro de pistões. Excluímos o virabrequim da equação. O que acontece? 2 vetores posicionados a 75 graus e meio do eixo vertical do bloco traseiro de cilindros. E a soma desses vetores vai resultar na força de desbalanceamento. E agora é a hora do 5º pistão desempenhar seu papel. A biela dele é presa a um munhão separado, deslocado 104 graus e meio em relação aos outros. O círculo laranja indica a posição do munhão da biela do 5º cilindro. O que acontece se somarmos 75 graus e meio com 104 graus e meio? Certo, 180. E acontece que o 5º pistão com a biela e o pino, assim como os contrapesos ao redor do munhão da biela, cujo peso foi cuidadosamente calculado, criam uma força igual à força do desbalanceamento, que está direcionada para o lado oposto. Ou seja, todas as forças de inércia se anulam e se alcança o equilíbrio perfeito do motor, que à primeira vista não deveria existir. Genial! Repito, essa é uma explicação bastante primitiva. E eu mesmo não entendi de primeira, só depois de assistir umas 3 vezes ao vídeo sobre o V5 da Honda no canal Driving for Answers. Aliás, sim, parte da animação eu peguei emprestada desse canal. A Honda tem várias patentes para o motor V5 e, de modo geral, para a configuração de motores em V com número ímpar de cilindros. E lá, claro, tudo está descrito em detalhes, com fórmulas, gráficos, desenhos e assim por diante. Para os engenheiros de motores que entendem do assunto, com certeza vai ser interessante. Como o V5 já saiu equilibrado de fábrica, não houve necessidade de um eixo de balanceamento, que consome parte da potência e adiciona peso extra. Além disso, devido ao menor ângulo em V dos cilindros, o motor ficou mais curto do que o V4, o que deu aos engenheiros da Honda espaço para uma distribuição de peso mais ideal da moto entre os eixos. O protótipo de 2002 podia se orgulhar de uma potência máxima de 210 cavalos a 14.000 rotações por minuto. A cada ano esse parâmetro mudava, geralmente para mais. Os engenheiros da Honda estavam constantemente aprimorando esse motor. Para a temporada de 2006, a potência foi aumentada para 260 cavalos a 17.000 rotações por minuto. No entanto, há rumores de que esse motor poderia chegar a 300 cavalos. O novo regulamento obrigou a introdução de tecnologias alheias aos motores 2 tempos mais simples. Embreagem deslizante para controlar o freio motor, além da injeção eletrônica de combustível. Isso foi apenas parte do arsenal cada vez maior de sistemas eletrônicos de controle nos anos seguintes, incluindo corpos de borboleta eletrônicos com motores de passo para aumentar a rotação em marcha lenta ao reduzir a marcha, novamente para evitar uma frenagem brusca. A Honda estreou a tecnologia de variação da resposta das borboletas do acelerador conforme a marcha, oferecendo suavidade nas marchas baixas e agressividade nas altas. Além disso, a totalmente nova RC211V tinha mais uma coisa. O som do escapamento era ao mesmo tempo único e melodioso,
adicionando uma agressividade intrigante ao rugido veloz do V4. Assim como nos bons e velhos tempos das motos Honda de 125 cilindradas, com 5 cilindros, e das 250 cilindradas com 6 cilindros, ela desempenhava um papel principal na trilha sonora dos campeonatos mundiais. Em 2002, Valentino Rossi competiu com a RC 211V. No começo, o lendário piloto não conseguia se acostumar com a nova moto. Ele achava a posição de pilotagem desconfortável e o motor 4 tempos estranho. No entanto, a Honda venceu a primeira etapa da temporada de 2002Z. No final, a RC 211C venceu 14 das 16 etapas da temporada. Isso foi incrível. No entanto, nos bastidores, outras coisas estavam acontecendo. A equipe de desenvolvedores estava constantemente lutando com problemas técnicos que surgiam. O V5 foi feito para durar 2.000 km antes de revisão completa, mas na prática mostrou-se menos confiável. Era preciso trocar os pistões a cada 300 km para evitar quebras e travamentos do motor. Depois de um ano, o problema de confiabilidade foi resolvido. Para cada corrida, eram necessários 2 motores em vez de um, como havia sido planejado originalmente, já que a revisão completa podia não ser concluída a tempo, dependendo do cronograma. O consumo de combustível não estava no nível esperado. Na MotoGP, há regras sobre a capacidade do tanque. Por isso, as equipes devem calcular a potência do motor e o consumo, que precisa ser suficiente para cada corrida. Por isso, a potência precisou ser reduzida. A equipe enfrentou outros problemas. Ao final da temporada de 2002, apesar da dominação absoluta, foram feitas alterações em 87 componentes e peças. Em 2003, apesar da saída de Rossi para a Yamaha, a Honda continuou dominando. A Honda venceu de 2002 a 2006 3 campeonatos de pilotos e 4 de construtores. Na verdade, essa moto venceu 48 corridas de 82. A taxa de vitórias da RC 211 Cinesp foi de 58,5%. Essa era uma estatística extremamente impressionante para a MotoGP, ainda mais para um motor de configuração incomum, que nunca havia sido instalado em uma motocicleta antes. No entanto, tudo chega ao fim mais cedo ou mais tarde, e a era do V5 também chegou ao seu término. A mudança no regulamento deu origem a uma motocicleta única. Outra mudança acabou com ela. A Federação Internacional de Motociclismo considerou perigoso o aumento das velocidades máximas na MotoGP para 360 km por hora. O órgão regulador decidiu limitar a cilindrada do motor a 800 cm3. O volume do tanque também foi reduzido. Segundo a lógica da Federação Internacional de Motociclismo, a redução da cilindrada e a diminuição do consumo de combustível deveriam, no final das contas, diminuir a potência dos motores e reduzir as velocidades máximas na pista para 300 a 310 km por hora. Para a temporada de 2007, a Honda preparou um novo protótipo de corrida, o RC 212V, no qual foi instalado um motor V4. O motor de 800 cilindradas o deixou mais compacto, e a Honda decidiu encerrar os testes com o caro e complexo V5. Além disso, uma moto com 5 ou 6 cilindros deveria ser 5 kg mais pesada do que uma de 4 cilindros. Isso era inaceitável e a Honda ainda criava um novo protótipo para um piloto específico. A principal aposta do grupo japonês foi em Adam Pedrosa, que tem 1,58 m de altura e pesa 51 kg. A RC 212V era minúscula. Outro piloto, Nick Hayden, com 1,73 m de altura, nem conseguia se esconder direito atrás da carenagem na nova Honda. Essa é, amigos, a história do incrível motor em configuração V5 da Honda. O trabalho coordenado dos projetistas, engenheiros, equipe de corrida e pilotos, além do potencial da tecnologia, fizeram da RC 211V uma lenda e a única motocicleta da história equipada com um motor V5. Neste ponto, minha história chega ao fim. Apoiar meu trabalho não é tão difícil assim. Curtidas, comentários e inscrições são definitivamente bem-vindos. E o melhor de tudo é se você compartilhar essa história com bons amigos. Obrigado pela atenção, aqui foi o canal Crasmoto. Até a próxima.